Estamos de volta e acesse nosso site istoemanaus.com.br. Bom, dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com seus pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau e agora uma mistura perfeita, bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. Mas a Adega do Bernardino é só bacalhau? Não, você tem um cardápio variado. Também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis e franceses. Adega do Bernardino, Rua Acre 105, Vieira Alves, telefone 3584-4396 e neste bloco vamos conversar com o fisioterapeuta Dr. Marcos Sabá. É só conferir. Muito boa tarde para vocês da nossa NET Cidade, Canal 21, onde nós estamos todas as quintas-feiras às 17h30. Muito bom dia para você da nossa Band Manaus, onde nós estamos aos sábados às 9 horas da manhã. Agora, no horário de verão, a gente está entrando às 8. Isso não pode deixar de esquecer. Não pode esquecer, agora 8 horas da manhã, pelo horário de verão. Nós estamos mais uma vez na Adega do Bernardino, esse português mais brasileiro que a gente conhece. Adega do Bernardino, Rua Acre 105, Vieira Alves, telefone 3584-4396. Adega do Bernardino com uma vasta carta de vinhos portugueses, italianos, chilenos, espanhóis, argentinos e franceses. E olha, bacalhau do Bernardino, imbatível, não tem para ninguém. Porque eu consegui comer aqui em Manaus, na Adega do Bernardino, um bacalhau melhor do que o que a gente comeu em Portugal. Então você imagina o requinte e o bom gosto que tem aqui o nosso companheiro Bernardino. E hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o Dr. Marcos Sabá, fisioterapeuta, que tem também um trabalho magnífico. Tem o seu consultório lá no Espaço Saúde Dom Pedro, que fica na Avenida Pedro Teixeira 255, telefone 3656-7901. E olha, hoje nós vamos falar de postura e muitas vezes você reclama, porque está doendo aqui, porque está doendo ali e não sabe por quê. Então hoje a gente vai tentar em rápidas pinceladas, mas que vai ficar um espaço aberto para que a gente possa falar em outros programas também. Dr. Marcos, muito obrigado pela gentileza de estar conosco, eu conheço o seu trabalho, sei e por ir aqui eu sempre trago pessoas que têm informação, pessoas que têm qualidade, pessoas que têm um trabalho bom, que vai de encontro à necessidade de vocês. Esse é o nosso Espaço Saúde, que a gente tem, que sempre nós temos uma pessoa falando de um assunto interessante para vocês. Doutor, então, qual é o grande problema postural da nossa população? Nós temos um índice muito grande de adolescentes com escoliose e na idade adulta o problema também de hipercifose e hiperlordose. Tem muita procura dentro do consultório dessas duas patologias. E agora, o que leva a isso, a ter essas patologias? Já é cidade grande, é a modernidade, é o erro do caminhar, enfim. Tem um fator genético e tem tudo isso que você falou agora. O sedentarismo que vivemos hoje, controle remoto, tudo à nossa mão, as pessoas não se exercitam, né? Mais. E com relação à escoliose, a questão da má postura, as crianças desde pequena carregando mochilas super pesadas nas escolas, principalmente as particulares, cadeiras inadequadas a essas crianças, isso gera um desvio postural, que é sentido logo na adolescência e tem que ser tratado até o último estirão de crescimento. Mas se você falar para um pré-adolescente ou para um adolescente que ele tem que levar um carrinho com a sua mochila, isso é mico, não vai levar de jeito nenhum. Então, o que a gente tem que fazer como pai, como mãe, para que consiga melhorar um pouco mais isso? Com relação a isso, nós temos até um projeto dentro de algumas escolas particulares para fazer avaliação dessas crianças
E se na avaliação elas apresentarem alguma alteração, nós conversamos com o pai e mostramos que aquela criança já está apresentando alguma alteração postural. E eles buscam o tratamento mais correto, adequado para aquela situação. E nós temos que realmente conscientizar, principalmente os pais. O trabalho que você está fazendo de divulgar isso é muito importante, porque as pessoas não recebem essa informação. E são testes simples que um pai e uma mãe pode estar fazendo em casa com relação à escoliose. Como é esse teste? É um teste de flexão de tronco, onde a criança baixa o tronco e tenta tocar as mãos em direção aos pés, leva a mão em direção aos pés, e o pai por trás da criança vê se ela tem algum desvio na coluna. Bom, então para mim estaria difícil, porque eu não chego nem na canela. Eu posso abaixar, que eu não chego nem na canela. Então, o colchão contribui para isso? Porque às vezes é muito comum as pessoas acordarem e dizer: ai, porque está doendo aqui, que eu dormi mal, minhas costas estão doendo, papapá. Até que ponto o colchão contribui para essas patologias? O colchão influencia sim, com relação a essas dores nas colunas. Quando já tem uma patologia instalada, é importante que se tenha um colchão adequado. E a questão do colchão é muito pessoal, é muito relativo. Tem pessoas que são acostumadas a dormir naquele colchão de mola mais macio e que quando passam ou trocam de colchão, vão para o colchão semi-ortopédico ou ortopédico, elas relatam uma dor na coluna, no pescoço. Isso devido à alteração de colchão que o corpo ainda não se adaptou. Mas o que eu indico com relação a colchão é que tenha um colchão adequado para o peso da pessoa e a estatura da pessoa, as densidades adequadas para cada pessoa. E existe uma maneira correta para dormir e descansar? Existe sim a postura mais adequada para a coluna, onde a coluna ela tem o seu descanso. A pessoa fica deitada de lado, né, de decúbito lateral, com as pernas dobradas, pernas flexionadas e com um travesseiro entre as pernas e um travesseiro entre a cabeça, mas que não seja um travesseiro nem muito alto, que a cervical fique numa posição neutra. Essa é a postura mais confortável para a coluna e é a posição onde a coluna ela consegue reidratar, ela consegue descansar e reabsorver todo esse impacto que ela teve durante um dia. A pisada tem influência nessa coisa na parte postural? Muita influência. Apesar das pessoas pensarem que não, mas a influência da pisada é muito grande. Se você tem uma pisada pronada, que a gente chama, uma pisada para dentro, você tem tendência a ter um joelho valgo também para dentro, isso pode levar a alterações na coluna. E uma pisada supinada também, que é aquela pisada mais para fora, é aquele pé mais cavo, que tem um arco longitudinal maior, também pode levar a alterações. Alterações no joelho, alteração na coluna e outras alterações. Mas a gente tem como corrigir isso sozinho? A gente tem como, por exemplo, o que a gente tem que fazer para que não tenha uma pisada errada? Porque isso é alheio à nossa vontade. Praticamente, eu, por exemplo, não consigo me ver. Como é que eu vou mudar minha pisada? Mudar com relação à prevenção da pisada, eu indico, e quando eu converso com as mães dos meus pacientes, é que eles deixem a criança perceber vários tipos de piso. Porque hoje em dia a criança é criada dentro de casa por causa da questão da violência, não anda descalço, não pisa na grama, não pisa na areia, e isso não faz com que se forme o arco plantar. E hoje em dia você vê muitas crianças que têm um pé plano, que a gente chama de pé chato, aquele pé reto. Isso. Porque sempre estão na sandália, nunca pisaram numa grama, nunca experimentaram de outro tipo de material, de outra experiência sensorial. Então o corpo ele não vai interpretando essas informações. Então eu indico que a mãe deixe a criança brincar numa areia, deixe a criança brincar numa grama descalço. Doutor, sabemos que o senhor tem aí um equipamento capaz de avaliar isso. Como é que funciona? Temos sim. No nosso consultório nós temos o baropodômetro, que é uma plataforma, a tecnologia francesa. E com esse equipamento nós conseguimos avaliar o tipo de pisada do paciente. Se é uma pisada pronada, uma pisada supinada, onde é que se encontra seu centro de gravidade,
tem pessoas que jogam muito o peso do corpo para frente ou jogam muito o peso do corpo para trás. Isso traz determinados processos degenerativos no decorrer do tempo. E com esse equipamento, mais a avaliação clínica do fisioterapeuta, nós conseguimos prescrever uma palmilha adequada para cada pessoa, para cada patologia, se a pessoa tem alguma dor lombar, se o pé dela é muito chato, muito plano, se tem um joelho varo, valgo, e até para prevenção das escolioses, quando a gente trata com os adolescentes. Então isso é tratável e dá para se corrigir? Sim, sim. O uso das palmilhas a gente pode usar como forma corretiva ou como tratamento. Se o paciente chega com a gente já com uma patologia instalada, se na avaliação do baropodômetro, na avaliação clínica, houver necessidade da confecção da palmilha, essa palmilha vai ser confeccionada para o tratamento da patologia que o paciente está apresentando para a gente. Então, se a mãe traz a criança ou o adolescente para a gente com indício de escoliose, a gente faz um tratamento adequado e se houver necessidade do uso da palmilha postural, vai ser prescrito também. Doutor, para a gente encerrar então, o que um pai ou uma mãe tem que fazer, porque a criança não está apresentando sintoma nenhum, mas ele tem que fazer essa visita para saber se tudo está acontecendo certo, se a pisada dessa criança está sendo correta e a partir de que idade tem que se fazer isso? O processo evolutivo e processo de maturação, tanto cognitivo quanto estrutural da criança, ela passa por fases. Então, quando a criança está naquela fase de aprender a andar, a base de sustentação dela é mais larga, porque ela não tem muito equilíbrio, então a base é mais larga. Então, às vezes, os pais chegam, meu filho pisa muito aberto, é normal da idade. Então, a gente, com relação às palmilhas, a gente indica que a partir dos 7 anos, seja feita uma avaliação postural, porque até os 7 anos está se formando a parte cognitiva da criança, toda essa parte estrutural, e o cérebro não tem maturação para receber essas informações sensoriais que a palmilha passa para ele. Até essa idade é importante que a criança passe por todo o processo natural, que é conhecer novos ambientes, areia, grama, brinque descalça, ande descalça, para que seja formado o arco plantar de forma natural. Se até essa idade a mãe vê que a criança não está evoluindo, é interessante buscar um médico ortopedista ou um fisioterapeuta para fazer uma avaliação mais detalhada, para ver se há necessidade da prescrição de uma palmilha ou de algum tratamento postural para essa criança. Gente, nosso espaço é pequeno para um assunto tão bom como esse, nós já vamos entrando para 15 minutos e isso não tem mais, infelizmente não tenho mais nenhum segundo para fazer mais algum comentário. Convido vocês a estarem conosco na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade e no sábado às 9 horas, às 8 horas agora de verão, na Band Manaus, canal 13. E na TV web www.istamanaus.com.br, 24 horas no ar. Muito obrigado e até lá.